Graça e paz, amados, boa tarde. Agora vou usar a frase de Renato. Você está feliz? Aleluia. Tudo que ele prometeu, ele cumpriu. Mas tem uma promessa que ainda vai se cumprir. E quem crê nessa única promessa que ele ainda não cumpriu? Aleluia! Aleluia! Nós hoje estamos celebrando a ressurreição do nosso Senhor. E ele disse em João 14, assim que ele ressurgiu, ele disse aos seus discípulos: eu preciso ir, eu preciso voltar, mas não se turbe o vosso coração. Se não fosse assim, eu não teria dito: eu estou indo para a casa do meu pai, construir moradas e eu vou voltar para buscar vocês. Aleluia! Essa é a única promessa que ele ainda não cumpriu, mas eu acredito e eu estou esperando de forma muito alegre, muito feliz e crendo com certeza de que ele vem para nos buscar. Amém? Essa é a nossa maior esperança. Aleluia! E por isso que nós hoje celebramos, e por isso que hoje nós estamos muito alegres, porque nós sabemos que a ressurreição teve um motivo, e foi para nos selarmos, e foi para dizer que nós vamos sim ser templo e morada do Espírito Santo, e esperando a vinda dele para buscar nós, para buscar a igreja do Senhor. Aleluia! Glórias a Deus. E assim como o pastor Adriano falou, nós estamos iniciando nesse mês de abril um tema maravilhoso que tem como redenção. Está aí na tela, você vai poder ver. Redenção será todos os domingos pregado sobre esse tema, incrível, profundo e maravilhoso, todos os domingos de abril. Aleluia? Então, para hoje, nós vamos falar sobre redenção, o plano perfeito de Deus. Aleluia? Compra de direitos. Abra aí na tua Bíblia, Hebreus capítulo 9. Ninguém esqueça da minha água. Capítulo 9, versículo 12. Hebreus, capítulo 9, versículo 12. Aleluia. Assim que você achar, fique em pé, dá um glória a Deus, porque é maravilhoso termos a liberdade de ter a palavra de Deus em nossas mãos, a revelação da vontade dEle. Então, como forma de adoração, fica de pé, nós vamos ler essa palavra, que é forte, que é maravilhosa. Hebreus 9:12 diz: não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no Santo dos Santos de uma vez por todas e obteve eterna redenção. Aleluia. Pai querido, nós te amamos. E nós queremos dizer, Senhor Deus, nessa hora que nós somos apaixonados por Tua presença, nós honramos a Tua palavra e nós queremos, Senhor Deus, dizer que nós estamos abertos a ouvir, a entender, a absorver toda a Tua vontade revelada nessa tarde para a nossa vida, no nome de Jesus. Amém e amém. Sentai-vos, queridos. Queridos, hoje nós vamos falar desse tema maravilhoso, redenção. E o que significa redenção? Comprar os direitos. Comprar os direitos de quem, de quê, qual preço, por quê. E é sobre isso que nós vamos falar todo mês de abril, sobre as características da redenção, sobre o valor da redenção, sobre quem foi comprado os direitos de quem foi comprado, quem comprou. Então eu convido você a todo domingo acompanhar, não perder nenhum, porque você vai sair desse mês de abril com um entendimento maravilhoso sobre redenção. Então nós vimos aqui em Hebreus capítulo 9, versículo 12, que o Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, ele entrou num lugar onde eram feitos os sacrifícios para o perdão dos pecados. Lá em Êxodo, o Senhor diz em capítulo 12, que cada família deveria matar um cordeiro que fosse de 1 ano, macho, sem mácula, sem mancha, tinha que ser perfeito. Para poder para poder fazer um jeitinho de aquela família ter os seus pecados perdoados. Porque o único que apaga o pecado é o sangue de Jesus. E aí, queridos, naquele tempo, as pessoas elas colocavam mesmo um novilho, um bode, um carneiro, o que fosse o animal que o Senhor determinasse.
E aí faziam-se sim aquela aspersão com sangue, e logo em seguida no capítulo 12 você vai ver as pessoas pegando o sangue do cordeiro, passando nos umbrais dos seus lares, porque ali a morte passaria, porque teria um temor daquele sangue, porque aquela casa pertencia ao Senhor. Hoje nós somos a casa, amém? Aleluia! Hoje nós somos a casa que essa redenção aqui marca-nos. Essa redenção aqui nos diz morte, passe. Essa marca aqui diz doença, passe. Essa marca aqui diz tudo o que for contrário àquilo que é a vontade do Senhor, passe. E aí você diz assim, uau, e por que é que eu ainda não tenho todos esses direitos? Por que é que eu não estou vivendo todos esses direitos? E aí ainda hoje eu estava conversando com Luciana, e é exatamente por conta da compreensão daquilo que o Senhor comprou e nos deu, que ainda nós não temos. É por conta de que nós ainda não entendemos o quão grande é a obra da redenção sobre nossas vidas. Porque a redenção não foi algo muito simples, não, foi uma obra. Foi algo muito grande, foi algo que compreende todas as áreas da nossa vida. A salvação, compreende toda a bênção que eu posso viver em vida, compreende o perdão dos meus pecados e tudo que eu posso viver em vida. E aí como é que a gente vai entender? E por que é que nós fomos comprados? E que preço foi esse? E por que eu tinha que ser comprada? Porque era que eu devia ao mundo espiritual. E aí nós vamos voltar um pouco lá para a origem. E aí a gente vai ver que nessa condição humana, eu gosto de dizer na condição adâmica, na condição que Adão nos colocou, a condição que o homem nos colocou foi, o nosso pai Adão nos colocou foi de devedores, escravos. Nós já nascemos escravos do pecado, nós já nascemos mortos espiritualmente, porque uma vez alguém desobedeceu, e a condição para essa desobediência seria morte eterna. Seria estarmos separados do Senhor. O próprio Isaías, em capítulo 59, ele diz assim, olha, o que faz separação entre mim e você, Deus falando para Isaías, não é porque eu não estou vendo você. As minhas mãos não estão amarradas para que eu não possa te salvar. O que faz separação entre mim e ti é o teu pecado. E aí, queridos, nós nascemos separados do Senhor por conta do pecado de Adão. E nós precisávamos, nós tínhamos que ter um acesso ao Pai. E esse acesso diz, lá em Êxodo, que tinha que ter alguém que se sacrificasse um carneiro, um cordeiro, para que o pecado fosse perdoado. Mas como? Se hoje nós vivemos no tempo da graça, não tem mais por que agora matar nenhum animal, porque nós lemos no capítulo 9, versículo 12. Não por meio de sangue de bodes e de novilhos, mas pelo próprio sangue, ele entrou no Santo dos Santos de uma vez por todas e obteve eterna redenção. E ele comprou os direitos que Satanás havia tirado, que Adão havia entregue. Ele comprou de volta e nos deu. Ele comprou de volta e disse assim, agora viva tudo isso que o jardim, que a presença de Deus nos proporciona. Agora é seu. Só que nós temos uma visão muito curta, e é por isso que o Senhor, ele nos direcionou a falarmos desses direitos, dos quais nós temos direitos sobre eles. E aí, amados, a vida, a morte e a ressurreição, isso é muito interessante, porque vê, a vida de Jesus tem um sentido dentro da redenção. A morte de Jesus tem um sentido dentro da redenção. E a ressurreição de Jesus tem um sentido dentro da redenção. Por isso que eu disse que é algo muito profundo, é algo muito maravilhoso. E nós precisamos entender tudo o que a redenção tem para nós. Aleluia! Eu gostaria de que você abrisse também agora o capítulo de Gálatas, capítulo 4. E você vai ver quem éramos. Ou quem ainda muitas pessoas está nesse estado. Capítulo 4, versículo 3.
Eu vou ler a partir do 3, capítulo 4, versículo 3. Diz o seguinte: assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Versículo 4. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido embaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês, e ele clama: Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. E aí, queridos, essa condição que eu estava falando, adâmica, ou essa condição humana, ela é de uma natureza tão humana, ela é de uma natureza tão pecaminosa, que para nós nos autolibertarmos, para nós pagarmos um preço por nossa redenção, é impossível. Porque nós nascemos com essa natureza pecaminosa. Nós nascemos com essa natureza adâmica. E aí, queridos, o nosso resgate, a nossa alforria, a nossa libertação, a própria liberdade, ela só pode ser conferida, ela só pode ser executada mediante a integralidade da vida, da morte e da ressurreição. Não tem outra forma. Muitas vezes nós até buscamos sermos felizes, realizados e avançarmos com a nossa força, do nosso jeito. No final das contas, a gente esbarra com aquilo que é impossível, porque o Senhor já disse aqui: só pode ser através de algo que seja perfeito. Por isso que o Senhor Jesus Cristo, ele desceu, ele veio como forma humana, ele passou por aquilo que nós passamos. A Bíblia diz em Filipenses 2,5 que ele se esvaziou e desceu como homem. Uma vez eu perguntei a mim mesma: por que foi que Jesus precisou se batizar, se Jesus não tinha pecados? E aí eu fiquei meditando naquilo. E a resposta e a revelação do Espírito Santo veio. Porque ele precisava se identificar comigo e com você. Ele precisava mostrar a humanidade que havia nele, mesmo que ele não tivesse pecados. Ele precisava descer a tal ponto de ficar rente conosco, cara a cara. Humanamente falando, Jesus era homem naquela hora. Por isso que o Espírito Santo desceu e disse: aqui está meu filho, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho prazer. E aí, queridos, ele passa por tudo isso. E aí, diante de todo o pecado do mundo, do meu, do seu, aquele peso, ele carregou, e não foi fácil. Porque ele era homem, mas era Deus, mas era homem também. Ele era humano, ele sentia dores. E pagar um preço por todo o pecado do mundo exigia todo o sangue, exigia a vida dele. Exigia que ele se entregasse a tal ponto que não deixasse nenhuma reserva. Por isso que lá naquela hora, no Getsemane, ele diz assim: Senhor, está difícil. A Bíblia diz que ele suou sangue. E ele diz: está difícil, Senhor, mas não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. E qual era a vontade do Senhor? A vontade do Senhor, quando ele convidou Jesus, ele diz assim: filho, nós temos um plano perfeito para realizar. E Jesus disse: conta comigo. E Jesus, ele disse: eis-me aqui, Pai, eu estou aqui. E o plano perfeito era descer. O plano perfeito era deixar a divindade. O plano perfeito era descer e dizer: eu sou como você, João. Quando João disse assim: é você aquele que havia de vir, o profeta, ele diz: olha, eu sou o que faço milagres, eu sou aquele que cura. Tire suas próprias conclusões. E João disse assim: então, você é aquele que as Escrituras falavam. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus que vai fazer a redenção, que vai fazer cumprir-se o plano perfeito de Deus. E, queridos, algo incrível que o Senhor me revelou quando eu estudava essa mensagem foi
que na redenção não existe nenhuma digital humana. Tudo foi o Senhor. Planejamento, execução. O que mais tem dentro de uma ação? Planejamento e a execução? Pronto. Tudo. Não tem digitais humanas na redenção. Tudo foi o Senhor que fez, não depende de nada, a não ser acreditarmos, colocarmos fé naquilo que está escrito. Colocarmos fé, pastor? Colocarmos fé que o Senhor Jesus Cristo veio, aceitou o convite do Pai, desceu e comprou os direitos da minha e da sua vida. E algo maravilhoso, algo incrível, nós podemos ver em Colossenses 2, 14 e 15. Vamos lá dar uma olhada? Colossenses capítulo 2. Capítulo 2, versículo 14 e 15. Eu vou ler do 13. Quando nós, eu vou colocar a minha vida aqui dentro também. O apóstolo Paulo está dizendo vocês porque ele estava se referindo aos colossenses. Mas eu vou nos colocar aqui dentro. Quando nós estávamos mortos em nossos pecados e na incircuncisão da nossa carne, Deus vivificou com Cristo, os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou de todas as transgressões e cancelou o escrito de dívida que consistia em ordenanças e que era contrária, e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez dele um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Esse é, para mim, um dos versículos mais maravilhosos que eu acho. A Bíblia toda é fantástica, mas a gente não se apega a alguns. Obrigada, Renato. A gente não se apega a alguns, esse é incrível. Porque esse está dizendo aqui que eu devia. E nós já nascemos devedores. Esse está dizendo que eu devia e ele está dizendo também que alguém pagou a minha dívida, rasgou aquela promissória e colocou-a num lugar tão alto que ele diz aqui, e ele... Eu acho linda essa palavra. E ele fez deles espetáculo público, triunfando sobre ele na cruz. Então, queridos, a redenção, ela nos diz, ela nos dá o direito de não pagarmos a nossa dívida duas vezes. Não se paga uma dívida duas vezes. Porque nós já temos a nossa dívida paga. E ela já foi rasgada. Aqui está dizendo a cédula, aquela promissória. Quando Satanás chegar para lhe acusar, pelo amor de Deus, use os seus direitos da redenção, porque você foi comprado. E a sua dívida, foi o seu recibo de pagamento foi exposto. E ele sabe. E Satanás sabe. Só que Jesus Cristo disse, o meu povo sofre por falta de entendimento. O meu povo se perde por falta de entendimento. E eu quero dizer a você, contextualizando, nós deixamos de viver todo o que a redenção nos conquistou para nós por falta de entendimento. Nós precisamos expandir a nossa compreensão. Nós precisamos buscarmos entendimento no Senhor. Obrigada, Alice. Buscarmos entender o que foi que o Senhor realizou através da redenção por nós. A nossa condição, ela é caracterizada pelo pecado. E as consequências que nos deixou. E a nossa inclinação vai ser sempre querer fazer a vontade da carne. A nossa condição vai ser sempre pensar que a gente pode dar um jeitinho. E muita gente, ela realmente tira um proveito da graça. Tem pessoas que, infelizmente, pensam, não, o Senhor, Ele vai me perdoar. O Senhor, Ele vai me perdoar. O Senhor, Ele fica brincando com a graça, e fica brincando com a redenção. E é por isso, queridos, que muitas vezes a bênção, ela não chega. E é por isso que muitas vezes tudo o que a redenção tem para vivermos não chega.
Você só desfruta, só entre aspas, da salvação. Você só consegue espalhar por aí que você é salvo. Você só consegue mostrar o brilho da salvação, mas tem muito mais a redenção. Ela tem muito mais para você viver. A obra completa. Nós lemos que o Senhor fez uma obra completa, eterna, ou seja, ninguém pode tirar, ninguém pode tomar de você. E aí, amados, Deus executou esse plano perfeito e trouxe o homem de volta à liberdade. E trouxe o homem de volta aonde Adão nunca deveria ter saído. De onde Adão nunca deveria ter saído. E o termo redenção, ele era usado exatamente para especificar a compra dos escravos naquela época do cristianismo. Quando alguém falava assim, fulano vai redimir fulano, era porque ia comprar os direitos sobre a vida de fulano. Fulano ia deixar de ser escravo de fulano, fulano ia deixar de pertencer a fulano para pertencer a fulano. E aí a gente entende isso de forma maravilhosa quando a gente lê aqui em Colossenses capítulo 1, versículo 13, a gente entende de forma maravilhosa. Pode abrir sua Bíblia. E marca, escreve. Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amado, em quem temos a redenção. A redenção, ela nos tira de um lugar para o outro. Ela tira a nossa filiação, ela nos dá uma nova filiação. Ela nos coloca em uma nova família. Ela nos dá novas características. Ela troca o nosso DNA. Aquela natureza adâmica, aquela natureza pecaminosa, ela vai ter que mudar. Porque agora você não é mais. Quando você entra dentro da obra, dentro do plano perfeito do Senhor, aquela natureza pecaminosa, ela tem que sair da sua vida para dar lugar agora a uma nova natureza. A uma nova natureza, a natureza do Senhor Jesus. E é exatamente aí onde nós, muitas vezes, ficamos no mesmo lugar. Eu aceitei Jesus, glória a Deus, eu tenho fé, glória a Deus. Mas ele diz assim, olha, você lá na frente você vai ver. Existe agora a parte que nos pertence, onde entram as nossas digitais. É depois que você aceita a redenção, é depois que você toma o seu lugar na redenção, aí agora você se esforça, coloca força. E Deus diz assim a Josué, agora seja forte e corajoso. Porque dentro da terra prometida eu já lhe coloquei. Você já está, aonde eu disse a você que você teria... numa terra que teria leite e mel, não é? Emanaria leite e mel. Uma terra de frutos enormes. A salvação. Glória a Deus, a terra prometida, tudo de mais maravilhoso. Mas Josué, te esforça e seja corajoso. Sai desse lugar, onde tu colocar a planta dos teus pés, eu te darei por herança. E nós ficamos parados. Dentro do primeiro passo da redenção, que é a salvação, que é o apagar dos nossos pecados. E cadê as conquistas? Só que você tem que sair, você tem que plantar os seus pés numa terra nova, na terra que o Senhor te deu, na vida nova que o Senhor te deu, no ambiente santo, sabe? No ambiente estabelecido da fé. É na fé que a redenção vai tomar impulso. É na fé que a obra sacrificial do Senhor vai gerar frutos através da tua vida. Entendemos? Aí, e aí, queridos? Oi. Essa redenção feita por Jesus, ela é plena e total. Plena e total. Ela é maravilhosa, eterna, incrível. Mas a parte que nos cabe é andarmos. É buscarmos entendimento, é andarmos dentro dessa obra. Imagina uma obra em construção.
Pronto, o Senhor cavou os alicerces. Obrigada, pastor. Cavou os alicerces e nos colocou dentro da obra. Aí diz assim, agora você vai planejar, você vai ver aí o que é que você quer, você vai arquitetar, daqui a pouco você vai fazer, colocar os móveis que você quiser. É mais ou menos isso a redenção. Nós vamos entrar dentro dela e nós vamos começar a sonhar. Os sonhos que o Senhor tem para a nossa vida. Nós vamos começar a viver. Tudo que o Senhor tem para a nossa vida, nós vamos começar a frutificar. Nós vamos começar a crescer. Porque entrar dentro da redenção e ficarmos parados, eu quero que você imagine agora aquelas construções que são os elefantes brancos. Ela é uma construção. Ela teve um alicerce, por mais que seja um alicerce torto, mas ela tem um alicerce. E quando você entra dentro da obra da redenção, e você não visita, e você não passeia pelos cômodos da redenção, e quando você não procura o que é que aquela obra tem para você desfrutar, para você enfeitar, para você fazer uma pintura no quadro, para você colocar uma cerveja, é você que vai. O Senhor diz assim, você vai agora conhecer. Ele diz assim, eu Efésios 2, eu te assentei comigo ao lado do Senhor. E tudo que você imaginar, eu me lembro de Maria, tudo é tudo e nada é nada. Tudo está embaixo dos seus pés. Você tem poder no nome do Senhor para todas as coisas. O Salmo diz assim, agrada-te do Senhor, e tudo que a redenção tem para você, você vai viver. Contextualizando, todos os seus sonhos vão ser realizados. Mas há uma necessidade, queridos, de nós entendermos que nós temos os direitos adquiridos por Jesus. Ele comprou os nossos direitos. E ele diz agora, porque você está em mim, tudo se encontra debaixo dos seus pés. Não por meio de sangue de bodes, mas eu, próprio sangue, entrei no Santo dos Santos e de uma vez por todas obtive a eterna redenção. Cristo é o Redentor. Cristo é o nosso libertador. Aquele que resgatou o homem pagando o preço pela sua própria vida. Aquele único que poderia pagar pelo pecado do mundo. Se chama Jesus. E não há salvação em outro nome. Atos capítulo 4, versículo 12. Diz, não há salvação em nenhum outro. Por quê? Porque nenhum outro desceu da divindade, desceu do céu, perfeito. Nenhum outro veio até nós, se entregou, ressuscitou, até que teve outros que vieram em nome dos deuses deles, morreram em nome da sua religião, mas não ressuscitou. Que é isso que hoje nós estamos celebrando e é esse o selo máximo do cristianismo. Lá no túmulo de Jesus, lá em Israel, está escrito em hebraico, ele não está mais aqui. Esse é o selo do cristianismo, essa é a marca mais maravilhosa da redenção. Pelo fato de ele ter ressuscitado, pelo fato de ele ter renascido da morte, a Bíblia diz, no capítulo, se eu não me engano, 3,18 de 1 Pedro, 3,18 de 1 Pedro, a Bíblia diz que ele desceu, foi no inferno, pregou para os que estavam presos em cadeia, tomou a chave da morte e do inferno e voltou da morte. Aí em Coríntios diz, ó morte, onde está o teu aguilhão? Onde está a tua fortaleza, ó morte? Cadê você? Eu vejo que Paulo, porque Paulo quando ele era fariseu, ele era muito, assim, muito sério, mas depois Paulo ficou mais leve, e ele diz assim, ô morte, onde é que está a tua força? Ei morte, cadê tu? E aí, queridos, essa é a marca da redenção, por causa da ressurreição, por causa desse marco que ninguém mais conseguiu. Por conta disso, é que nós podemos confiar plenamente que Jesus Cristo, ele foi o próprio resgate, ele foi o próprio preço, ele pagou com a própria vida. Você imagina aí agora o valor que eu e você temos.
Fecha os teus olhos e imagina aí agora o valor que nós temos. Eu devia algo muito, muito grande, que era a minha própria vida. E Jesus me resgatou com a própria vida dele. E eu que antes estava morto, porque a Bíblia diz que eu estava morto em meus pecados, capítulo 2 de Efésios. Jesus morreu e agora eu estou vivo, porque ele também está vivo. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é troca de reino. Isso é troca de status. Isso é troca de DNA. Isso é troca de natureza. Ah, mas eu não consigo parar de pecar, querido. Você não entrou ainda de todo jeito, com os 2 pés e cabeça e tudo dentro da obra da redenção. É fácil, pastora? Não. Mas quando você tem a revelação, você vai conseguir sim. Você vai avançar sim. Você vai ter o entendimento que o Senhor quer para a sua vida sim. Assumindo a nossa condição de escravos. Jesus nasceu de uma mulher e sujeito à lei, em quem é quem pode nos libertar. E aí, queridos, eu gostaria de convidá-los a 3 reflexões. A 3 reflexões. Você já confessou Jesus Cristo como seu Salvador? Como aquele que resgatou você de um império de morte para um império de amor, para algo que é maravilhoso, para viver uma vida incrível. Diante de tudo que nós lemos, nós que estamos aqui, se pergunte. Se pergunte. Se você já entrou dentro da obra, que o Senhor iniciou um alicerce maravilhoso, quer construir com você, quer levantar as paredes com você dentro. Começa a se perguntar. E você pode até dizer, eu já confessei sim. Eu acredito sim que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que apaga o pecado do mundo, inclusive o meu. E a outra pergunta é: você tem entendimento de que o Senhor quer agora você, junto com Ele, lá dentro dessa obra, desse planejamento, da execução dos planos que Ele tem para nós? Ele quer você dentro do processo. Ele quer que você comece a sonhar com Ele. Ele quer que você tome posse e comece a declarar: olha, o Senhor, Ele conquistou isso, o Senhor, Ele fez isso, e agora eu vou fazer aqui porque Ele me deu toda a autoridade. Ele não deu alguma autoridade, Ele deu toda a autoridade. E essa toda a autoridade está escrita. 16 de Marcos, 28 de Mateus. Eu te dou toda a autoridade no meu nome. É como você chegar num lugar e dizer assim: olha, o meu pai mandou dizer que isso era para ser feito. E pode ter certeza que o seu pai é poderoso. Que o nome do seu pai, sabe, não tem nenhum outro nome acima do nome do seu pai. E você vai chegar diante dos seus sonhos e vai dizer assim: olha, sonho, o meu pai mandou dizer a você que você tome forma, porque você vai entrar numa execução linda na minha vida. E eu vou sim glorificar o nome dEle através dos meus sonhos realizados. Olha, medo. Sabe aquele medo que paralisa a fé? Você vai dizer assim: sai daqui, medo. Mas é muito consciente. Não é que você vai entrar numa 4ª dimensão e eu vou esperar o falar em línguas e os anjos falar comigo. Não. Ele já disse que você tem autoridade para dizer: medo, saia, porque o Senhor conta comigo e com a minha intrepidez, é com os corajosos. Sai, porque aqui não tem espaço. Mesmo que diante daquela situação seu coração fique gelado e você fique com as pernas trêmulas, você avança. Como Luciana diz, tem medo, vai com medo e tudo. Porque uma hora o medo, que é um espírito, precisa entender que você é uma nova criatura e que ele não tem mais espaço na sua vida. Você entendeu?
Que você precisa estar dentro da obra do Senhor. Que você precisa começar a dizer ao Senhor: o Senhor não é o seu empregado, o Senhor é o seu Pai. E ama presentear. E ama realizações. E você vai estar dentro da obra da redenção. E você vai dizer assim: papai, eu gostaria que fosse assim. É da tua vontade? Olha, papai, o senhor já pensou? Agora, não precisa, queridos. É como aquele hino que diz assim: chamam de rei e de senhor, e eu me atrevo a te chamar de meu amor. Chama ele de meu amor. Sabe, na obra da redenção, dentro desse ambiente maravilhoso, não precisa, queridos. Não precisa você ficar com protocolos. Você só entra dentro da obra da redenção. Você só entra dentro da presença dele. Você só entra nesse ambiente e começa a dizer: sabe, pai, o meu desejo é esse. É o teu também? Porque senão, Senhor, me diz qual é o teu. E ele vai dizer. E ele já disse muitas coisas. E é sobre essas muitas coisas que nós vamos conversar todo mês de abril. Sobre o que a redenção, aonde a redenção nos leva, o que a redenção propôs, quem nós somos, quem nós deveríamos ser, como nós deixamos para lá muitas coisas que a redenção conquistou e nós não estamos vivendo. E aí, amados, a terceira pergunta é: há alguma área na sua vida que você ainda se sente escravizado, que você ainda se sente paralisado, que você ainda se sente que parece que a redenção ainda não aconteceu ali? Aconteceu aqui, mas não aconteceu aqui. Existe ainda uma área na sua vida? E eu quero dizer a você que nós lemos que a redenção, ela é plena, ela é completa. Nós é quem ainda não conhecemos a totalidade, a integralidade da vida, da morte e da ressurreição de Cristo. Essa foi a parte dele dentro da redenção. Essa foi a parte dele dentro desse processo incrível, que foi um plano perfeito. Uau, Deus, uau, maravilhoso. Ele diz: olha, Jesus, os meus filhos lá, eles estão nascendo por conta de que eu havia dito lá em cima, e o Senhor não volta atrás, que o salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. E aquele que peca merece morrer, ele tem que morrer. Então eles já estão nascendo mortos. Eles já nascem espiritualmente mortos. E eu também disse, meu filho, lá em Êxodo, capítulo 10, capítulo 12, lá nas ordenanças, para que o meu povo soubesse caminhar sobre a terra de forma maravilhosa. Eu deixei lá algumas palavras. Eu não vou voltar, eu não posso voltar atrás. E eu disse que só haveria perdão se houvesse derramamento de sangue. Não existe remissão de pecados se não houver derramamento de sangue. E aí, meu filho, ainda tem outras coisas que eu mesmo disse. Precisa ser um cordeiro sem mácula. Precisa ser um cordeiro santo. Precisa ser um cordeiro maravilhoso. E aí Jesus diz assim: eu, né, pai? Eu começo a entrar dentro da história. Eu começo a imaginar essa conversa. Precisa ser, meu filho, um cordeiro sem pecados, sem defeitos. Eu, né, pai? Eu vou. E a Bíblia diz que ele veio. Nós temos que entender toda essa totalidade. E quando ele veio, isso significa a vida dele. Ele veio e ele passou toda uma vida de ensinamentos. Ele passou uma vida todinha dizendo assim: olha, queridos, aquele que é o maior, aquele que é o menor será o maior. Por que é difícil de nós entendermos os ensinamentos cristãos? Sabe por quê, queridos? Porque ele é totalmente contrário ao nosso. A matemática de Jesus é algo incrível, não tem razão, não tem lógica. Matemática não é exatas. A de Jesus não é exatas. A de Jesus, 1 mais 1 é igual a 3. Eu e ele é igual a Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus diz que 2 pães e 5 peixinhos, a Bíblia diz que ele mata a fome de mais de 5.000 pessoas, fora as crianças e mulheres.
A Bíblia diz que aquele que é o último será o primeiro. A Bíblia diz que o menor será o maior e por aí vai. Não tem lógica, não tem exata, não tem raciocínio humano. Ou você entra no terreno da fé para você viver tudo que a palavra de Deus nos diz que nós deveríamos viver, ou nós não vamos viver. E aí muitos de nós racionalizamos a palavra. Paulo diz, em Romanos capítulo 12, nós precisamos prestar um culto racional, com entendimento, mas não racionalizar a palavra, mas não torná-la humana, mas não querer entender com o nosso próprio entendimento. Convido o Espírito Santo, porque naquela palavra que nós lemos de Gálatas, ele diz assim: e eu enviei o meu Espírito, e ele clama Abba. E em outra palavra, Paulo diz assim: quando nós não sabemos orar, o que dizer, o Espírito Santo, ele, com gemidos inexprimíveis, ele leva as nossas interrogações, ele leva as nossas dúvidas. E o Pai, ela vai te revelando em qual passo você está. E você precisa avançar, porque senão você se torna um elefante branco. E eu sei que você não quer se tornar um elefante branco dentro do cristianismo. O elefante branco não reflete o cristianismo, reflete religião. Entra dentro do plano salvício, amém, está muito bom, tá, mas o Senhor não quer somente isso. O Senhor não morreu somente para que você fosse morar no céu. Ele morreu para que você vivesse uma vida abundante. Não foi somente uma vida, foi uma vida abundante. João 10:10. E aí, queridos, começa a clamar pela abundância na sua vida. Começa a clamar pela prosperidade. Começa a clamar por aquilo que o Senhor nos ensina aqui na palavra, que é direito nosso, porque Ele comprou para nós. A fé, ela nos leva a um ambiente onde as exatas não entram conosco. Deixa a tua matemática de fora. Deixa a tua humanidade fora do terreno da fé. Deixa a tua humanidade fora do terreno da redenção. Não combina, não dá. Não adianta você fazer contas, não dá. O resultado não vai. Nem que você faça prova de 9, não adianta. Terreno da fé, ele vai de encontro com aquilo que o Senhor já disse, ou que Ele vai te dizer de novo. As revelações dEle. E esse ambiente de fé, ele é incrível. Ele só precisa você compreender que ele existe. E você coloca um pé. E pode ter certeza que o Espírito Santo te chama para você entrar com os 2 pés. Porque você vai começar a ver milagres. Você vai começar a ver aquilo que a sua matemática nunca atingiu. Você vai começar a viver coisas que exatas. Coisa que você nunca viveu. Porque a própria Bíblia diz, 2 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Coisas novas que os seus olhos nunca viram e os seus ouvidos nunca ouviram. Mas é preciso que você assuma essa nova condição. Repita comigo: eu tenho uma nova realidade. E essa realidade foi comprada pelo meu Pai. E eu preciso começar a vivê-la. Aleluias. Começar a viver dentro dessa nova realidade. Comece a viver dentro dessa nova realidade. E comece a dar um nome. Essa nova realidade se chama redenção. É uma obra perfeita. É o plano perfeito do Senhor. E é algo maravilhoso que você ainda nunca viveu, tá? Você nunca viveu. E o Senhor está lá esperando que você comece a colocar os pés naquilo que são os departamentos de dentro da sua obra lá, junto com o Senhor. Começa a pedir ao Senhor: Pai, vai me levando. E se deixe levar. Como Paulo diz em Gálatas 2:20, não vivo mais eu, mas agora eu estou vivendo aquilo que o Senhor quer que eu viva. Porque a vida que eu vivia, e agora eu estou vivendo uma vida maravilhosa, incrível. Começa a entender isso. Esse resgate já foi dado. Você não é mais devedor. E se você ainda não se encontra dentro do plano perfeito, aí onde você está na sua casa, aqui você presente, começa a dizer ao Senhor:
Faz um gesto para a gente, nós queremos orar por você. Levanta a mãozinha aí onde você está no chat. Alguém que está aí da igreja vai te chamar no privado e vai orar com você. Procure uma igreja perto da sua casa e começa a viver o novo que o Senhor tem para você. Aleluia. Eu gostaria de, não sei, eu sei que vocês não ensaiaram, mas eu gostaria de pedir que vocês, se vocês souberem, eu não sou mais escravo. Eu não sou mais. Aleluia. Há alguma área da sua vida que você ainda sente-se preso? Parece que não anda. Ficou parado ali naquele lugar. Essa área o Senhor quer entrar e trazer novidades de vida. E fazer você viver aquilo que você sonha, mas até então não havia conseguido. Isso pode ser na área da saúde. Não, eu tenho uma doença incurável. Pode ser que essa doença ela seja para a glória de Deus. E que você ainda não colocou os pés no ambiente da fé. E o Senhor quer te chamar nessa tarde. Vem viver o novo. Vem viver aquilo que a redenção tem para você viver. Glória a Deus por isso. Amém. Vamos louvar? Vamos adorar o Senhor. E começa a pensar. Pode ficar sentados. A letra desse hino, ele vai trazer entendimento, ele vai trazer uma mensagem maravilhosa. Um plano pra salvar.